tudo bem? Eu me chamo Samara Carvalho, sou da equipe do Media Lab do Nave e hoje nós vamos estar falando sobre Google Formulários ou Google Forms. Como essa é uma ferramenta meio extensa, nós resolvemos dividir esse vídeo em 3 partes. E a primeira vai ser falando sobre os tipos de perguntas que você consegue colocar lá no formulário. Então vem comigo. Então, pessoal, para começar, eu criei aqui esse formulário, ainda está em branco, nós vamos montando juntos, né? Aqui em cima você consegue colocar um título para o formulário e aqui embaixo você consegue colocar uma breve descrição sobre o que ele é. É bacana para você dar instrução aos seus alunos sobre o que eles precisam responder nesse formulário para esclarecer as dúvidas. Para começar, vamos clicar aqui em pergunta, certo? E ele vai me dar aqui, ó, nessa caixinha do lado, várias opções de formatação para essas perguntas. A primeira delas que eu vou colocar é de resposta curta, certo? A resposta curta, o estudante que estiver respondendo o formulário vai poder responder em até uma linha o que eu perguntar. Então, ele é ideal para perguntas mais objetivas ou perguntas do tipo, qual o seu nome? Essa aqui que eu preparei, por exemplo, que é qual o nome da ferramenta do Google que podemos criar questionários. O nome é Google Formulários, né? Então, é uma coisa objetiva, curtinha, a gente pode colocar esse formato aqui. Além disso, a gente pode colocar a pergunta como obrigatória ou não. Caso eu coloque que ela é obrigatória, o estudante só vai conseguir entregar o formulário ou avançar para as próximas sessões, caso ele tenha respondido. Então, vamos ficar atento aqui para esse tipo de pergunta obrigatória que a gente coloca, né? Um outro tipo de pergunta é aqui o de parágrafo. O parágrafo são para perguntas mais longas. Então, se eu perguntar qual o nome da ferramenta do Google que cria questionários, fale um pouco sobre ela. O estudante vai ter que me explicar sobre essa ferramenta. Então, ele vai precisar de mais linhas, né? De mais espaço para poder exemplificar, para poder explicar o que é que ela é. Então, a gente coloca um texto de resposta longa, onde ele pode escrever alguns parágrafos, certo? A próxima pergunta, a gente vai colocar aqui na opção de múltipla escolha. A opção de múltipla escolha é quando a gente dá algumas opções. Opa, mudou aqui, vamos dar múltipla escolha. Algumas opções para o estudante selecionar apenas uma. Então, eu vou colocar aqui formulário ou Gmail. Nessa opção, você consegue adicionar quantas opções você quiser. Você pode colocar 10 opções, você pode colocar 5. Você vai adicionando, mas o estudante só vai poder marcar uma como a correta. Além do formato de múltipla escolha, a gente pode vir aqui também escolher um formato de caixa de seleção. O formato de caixa de seleção, ele parece com o de múltipla escolha, mas ele vai me dar a opção de selecionar mais de uma correta. Então, eu posso botar aqui formulário, forms e, Gmail, correto? E aí, o estudante vai poder marcar forms e formulário como respostas corretas. Uma outra opção é a gente colocar lista suspensa. A lista suspensa funciona exatamente como essa caixinha aqui do lado, ó, do Google Formulários. Nós escolhemos os formatos. Isso aqui é uma lista suspensa, né? Ele me dá várias opções que aparecem dentro de uma caixinha e eu só posso selecionar uma. Como, por exemplo, aqui. Vou botar a mesma pergunta e aí eu vou colocar Forms, Gmail, Drive, certo? E ele vai me dar uma listinha exatamente assim para eu poder responder. Um outro modo aqui de formato é o de escala linear, ó. Na escala linear, você pode, por exemplo, perguntar como seu estudante avalia algo e dar a ele as opções de colocar uma nota de 1 a 5, né? Sendo 1 péssimo e 5 ótimo. Então, ele vai ter essa escala de 1 a 5 para avaliar. E aí, você pode, né, aumentar, pode colocar de 1 a 10... Você pode colocar de 1 a 7, não sei. Fica à vontade para mexer da melhor maneira que você achar. E essa aqui vai ser a visualização, ó. De péssimo até ótimo, ele vai conseguir colocar aqui qual a nota que ele dá, né, para avaliar o Google Forms. Na próxima pergunta, nós vamos usar a grade múltipla escolha. Na grade múltipla escolha, você vai poder fazer perguntas mais específicas, como, por exemplo, como você avalia cada ferramenta do Google? Eu vou colocar nas linhas as ferramentas que eu quero usar. Forms, Gmail, Drive. E aqui do lado, nas colunas, eu vou colocar o tipo de avaliação, né, que ele vai poder marcar. Uma vai ser, péssima,
outra vai ser média e outra vai ser ótimo. Então, ó, tá vendo como ele vai poder fazer? Ele vai poder colocar aqui, ó, o Forms eu acho péssimo, o Gmail eu acho médio, o Drive eu acho ótimo. Ele vai poder colocar, marcar cada ferramenta dentro da coluna que ele acha que se enquadra melhor. A próxima pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta, mas mudar só o formato. Então, eu vou duplicá-la, tá vendo? Ele já cria aqui, ó, a mesma pergunta de cima, ele cria uma cópia. E vou mudar aqui o formato para caixa de seleção. Aqui na caixa de seleção, a diferença entre caixa de seleção e a grade de múltipla escolha é que na caixa de seleção eu consigo marcar mais de uma. Então, por exemplo, aqui se eu acho o Forms péssimo, eu vou marcar só péssimo. Mas aqui se eu acho que ele é péssimo, tem algumas características medianas, eu consigo marcar os dois. Claro que em outras perguntas talvez isso faça mais sentido, né? Se você colocar avaliações diferentes. E por fim, vamos ver aqui como é o formato de data e horário. Vou perguntar aqui qual o dia que o aluno prefere entregar a atividade e vou colocar aqui como data. Então, ele vai ter lá a opção de colocar o mês, dia e ano, né? Com o horário acontece similar. Vou colocar aqui qual o horário, né? Que ele prefere entregar a atividade já dentro de algum dia que eu estabeleci. Então, vamos lá para a visualização de estudante desse Google Formulários que a gente criou junto, né? Aqui está o título, a descrição. A primeira pergunta, lembra que a gente colocou lá uma resposta curta? Essa resposta curta é de até uma linha, né? Então, qual é o nome da ferramenta do Google? Podemos criar questionários? É o formulário. Coloquei aqui. A segunda, a gente colocou também uma resposta aberta, mas a gente colocou que é um parágrafo. Ou seja, eu vou escrever mais do que uma linha. Então, a gente consegue escrever aí até um texto maior, mais elaborado. Por terceiro, nós perguntamos qual é o nome da ferramenta do Google que podemos criar questionários. E foi numa resposta de múltipla escolha, que eu só posso selecionar um, ó. Se eu botar formulário, eu não consigo marcar Gmail. Então, a gente só consegue selecionar uma resposta correta nesse formato. Já na caixa de seleção, foi a quarta pergunta, eu consigo marcar mais de uma. Então, se você tiver para o aluno selecionar as respostas certas, selecionar as verdadeiras, selecionar as falsas, e tiver mais de uma opção, ele pode marcar quantas ele quiser com a caixa de seleção, inclusive todas. Aqui na linha de suspensão, a gente só seleciona uma também. Qual o nome da ferramenta do Google? Podemos criar questionários, Forms. E aqui nesse tipo de pergunta do grade linear, eu consigo, por exemplo, dar nota a alguma coisa, né? Sendo 1 péssimo e 5 ótimo, avaliar alguma coisa, né? Aqui eu também só consigo marcar uma, certo? E aqui, ó, como eu falei para vocês, né? Só consigo clicar em uma por linha. Uma opção por linha. Já aqui na caixa de seleção, eu consigo marcar mais, ó. Tá vendo? Se quiser, inclusive, marcar todas também, eu posso. Por fim, qual o dia que o estudante prefere entregar a atividade, né? Nessa opção aqui, ele consegue colocar o dia, o mês e o ano, né? Vou colocar aqui 2 de junho de 2020. E aí, se não for uma data válida, o Google tá aqui, ó. Tá avisando. Então, ele só consegue enviar se ele colocar uma data válida, certo? O horário que ele prefere entregar também, vou colocar aqui às 8 da manhã. Então, vou conseguir mapear direitinho. Resposta enviada. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui no vídeo que a gente vai te responder com todo prazer, tá bem? Até mais!